Vamos ler lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículo do 9 ao 16. Amém? 1 Reis, Antigo Testamento, capítulo 17, versículo do 9 em diante. Amém? E eu quero também agradecer, né? Além de ser convidada por estar aqui, agradecer a Deus e agradecer as minhas amigas que hoje me acompanharam, né? Vieram comigo, a minha amiga pastora Cláudia, que ela foi com um monte, correndo, foi em casa, se arrumou e veio, né? Para estar aqui comigo, está intercedendo. A minha querida Isabelle, né? Ela perguntou, pastora, posso que eu te falei? Com certeza, vamos lá, damos glória, né? Diaconisa Tânia, minha amiga antiga, né? Que também veio estar aqui comigo. Diaconisa Célia também. E a Renata, Diaconisa Renata. Renata, ela convidei no como é que se diz, né? No último segundo do... Isso aí, obrigada. Esse aniversário. Estava lá na igreja, buscando as meninas lá, eu falei, vamos lá, vou sim, vou lá. Obrigada a todos vocês, tá? Por estarem aqui e a todos... Oi? Não entendi. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Amém? Então eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Como diz o pastor César, vamos dar velocidade. Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, que habita ali, e eis que eu ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhes disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo profeta Elias. Amém? Aleluia. Todos nós, né, alguns conhecem, outros não, mas o primeiro rei de Israel foi Saul, que foi pedido, né, pelo povo de Israel, porque naquela época não existia rei do povo de Israel. Quem era rei do povo de Israel era Deus. Deus falava através dos profetas, né, para direcionar, e ele cuidava do povo de Israel. Mas chegou um certo momento que o povo de Israel se rebelou contra Deus. E eles quiseram um rei para ele, um rei humano, um homem para reinar sobre ele. Por quê? Porque eles viam, né, os outros países, os outros estados, que todos eles tinham um rei humano, né? Tinha deuses, mas tinha um rei humano. E aquilo ali, eles foram e pediram a Deus, né? Pediram o profeta
Samuel para que Deus desse um rei para eles. E muitas das vezes, amados, existe isso nas nossas vidas. Muitas das vezes nós olhamos para a vida do outro e nós desejamos aquilo que o outro tem. Muitas das vezes nós olhamos para aquilo que aquela pessoa tem, a gente deseja aquilo, mas a gente não consulta Deus para saber se isso é da vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos o quê? Nós queremos ser aquilo que a outra pessoa é, né? Eu confesso que teve uma época que eu gostaria, né? Quem não gostaria de ser igual o pastor Vanderlei, né? Homem usado, né? Tremendamente na palavra, em revelação, né? Então, isso era um desejo meu na minha meninice. Mas aí Deus, né? A gente vai crescendo. E Deus vê que cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu chamado, né? Cada um tem aquilo que Deus colocou na vida de cada um. E mesmo assim, às vezes a gente deseja aquilo que não é pra gente, né? Então, queridos, isso aconteceu com o povo de Israel. Ele pediu e Deus falou, tá bom, vou dar, deu, né? E não é sobre Saul que eu quero falar, mas e dali em diante, depois vem Davi, e depois de Davi, muitos outros reis. E a palavra de Deus aqui diz em capítulo 17, que muitos reis antes de Acabe, né, na época de Elias, o rei Acabe, antes dele existiam muitos reis ruins, né, que não serviam a Deus direito. Porém, quando chegou na época de Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aquilo ali chegou como coisa ruim aos olhos de Deus. E ali, cada vez mais, ele ia pecando, cada vez mais, e ele ia errando. E ele chegou a casar com Jezabel, uma mulher pagã, uma mulher que tinha vários deuses na vida dela. E não satisfeito com o erro, porque casou com uma pessoa errada, uma pessoa pagã que não era do povo de Israel. Além disso, ele foi e fez, né, altares para os deuses dele, começou a servir os outros deuses e deixou Deus de lado. E muitas das vezes, né, o pecado ele vem assim, vem pequenininho, né, é uma mentirinha, pegar um dinheirinho, né, isso vai começando aos pouquinhos, e se a gente não vigiar, vira uma coisa maior. Então, amados, Acabe, ele errou, ele fez o que era muito mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Acabe, ele irritou a Deus. Ele irritou a Deus, sabe por quê? Porque Acabe estava numa posição de autoridade ali no povo de Israel. E Deus, amados, Deus ele zela por cada um de nós. Deus ele cuida, ele zela, ele quer o bem de cada um de nós. Só que Acabe não estava cuidando bem do povo dele, aleluia. Acabe não estava ali cuidando bem daquele povo que era o povo de Israel. E isso irritou a Deus, aleluia. Você é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Deus ele tem cuidado com você. Aqueles que se levantam, aqueles que se colocam contra a sua vida para tirar você da presença do Senhor, isso irrita a presença de Deus, isso irrita o coração de Deus, aleluia. E ali, amados, Deus, ele se irou com Acabe, e o profeta Elias se levantou, porque o profeta Elias, ele vivia naquela época. E ali ele profetizou que aquelas terras ficariam secas, não haveria chuva. Isso foi na época que estava para começar a chover. E chuva, todos nós sabemos que faz bem à terra, que produz, né? Sem chuva, sem água, né? A gente não sobrevive. Então, amados, a chuva era uma bênção, né? Ali naquela terra. Porém, o povo de Baal era o quê? Era um Deus da fertilidade. E eles acreditavam que aquele Deus que trazia a chuva para aquele
aquela terra. Então o que Elias fez? Deus profetizou, Elias profetizou para aquele povo, para Acabe, e falou que durante 3 anos não choveria e a terra ia ficar seca. Aleluia. E quando você se levanta para falar, para fazer a vontade de Deus, aleluia, o inimigo se levanta querendo te abater. O inimigo, Acabe ali, ficou irado contra Elias, perseguiu Elias, amados, mas o Senhor cuidou de Elias, porque Ele sabe do coração de Elias. E nesta noite você está na presença do Senhor. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele sabe da tua intenção, aleluia. Ele sabe que você está diante dEle, querendo fazer o melhor para Ele, aleluia. E não adianta se levantar. Quem for se levantar, Deus, Ele cuida de você, porque Ele falou para Elias, o Senhor Deus falou para Elias: levanta, vai lá para o rio de Querite, que eu vou te sustentar. Você vai beber a água lá e os corvos vão te alimentar, aleluia. Oh, aleluia. E quantas das vezes, amado, você acha que não tem como se sustentar nesse problema que você está vivendo? Muitas das vezes pode não ser somente o material, mas a família está desestruturada, a família está em pé de guerra, a confusão na sua família, a confusão, no seu trabalho, às vezes a confusão nos seus vizinhos, ou mesmo na sua saúde, mas o Senhor te diz, Ele cuida de você. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, queridos, o Senhor, Ele faz acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque corvo, ele gosta de comer carne. Como é aquele corvo que gosta de comer carne? O animal vai levar comida para o profeta. Somente Deus pode fazer essas coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. É o Deus dos impossíveis. É o Deus que cuida e que zela de ti. Aleluia. Oh, recalabadara, xalabadarabadas. O Senhor estará aqui nesta noite. E Ele está te dizendo, Ele cuida de você. Eu cuido de você. Aleluia. Oh, aleluia. Imagine se Elias falasse e duvidasse da palavra de Deus. Se Elias falasse, que isso, eu não vou. Quer ser alimentado por corvos? Não. Mas Elias confiou na palavra de Deus. Elias foi. Elias obedeceu a voz do Senhor. Ele chegou lá e foi beber água lá no rio. E os corvos todos os dias alimentavam ele com carne. Aleluia. E Deus tem te sustentado até hoje. Aleluia. Deus, Ele tem te sustentado. Deus tem segurado pelas tuas mãos. Você pode não perceber, aleluia, mas o Senhor, Ele tem te guardado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pudesse abrir os seus olhos e visse a milícia de anjos que te guarda, aleluia, você glorificava todos os dias ao nome do Senhor. Aleluia. Ele cuida, Ele guarda, Ele zela. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Elias ficou. E o rio se secou. O rio secou, veio a seca, como foi profetizado, como foi falado por ele mesmo. E ali acabou. E água. Nós precisamos de água para sobreviver. E Deus mais uma vez cuidou de Elias. E Ele falou: levanta-te, vai a Serepta, e lá eu vou providenciar uma viúva que cuide de você. Queridos, Deus, Ele não cessa de fazer milagres. Porque após esse milagre que Ele fez, e esse cuidado que Deus teve com Elias, de corvo cuidar dele,
quando secou o rio, aonde chegou o limite de Elias, Elias falou: agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Não tem água. Eu posso até comer, o corpo está trazendo, mas e a água? Como eu vou beber? Não tem. Não é assim que acontece nas nossas vidas, às vezes? A gente olha, né? Jesus fez um milagre, mas caramba, agora de novo. Está acontecendo de novo esse problema. Vem de novo mais um problema, sai de um problema, vem o outro. É assim que aconteceu com Elias. Saiu de um problema, aí a seca veio outro problema. Aí Deus vem e fala: vai lá, direciona Elias, manda ele para um local. Quantas das vezes Deus tem mandado você para um lugar, para fazer aquilo que Ele te mandou? Quantas das vezes Deus tem falado para você: vai, dá um abraço naquela irmã, dá um abraço naquela vizinha, vai lá, cuida daquela pessoa que te maltratou, vai, faz aquilo ali que eu estou te mandando. Será que nós temos obedecido quando Deus nos dá um direcionamento? Será, queridos, que nós temos obedecido à voz de Deus? Aleluia. Muitas das vezes nós questionamos a Deus, né? E não queremos fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Mas quando Ele mandar, vai, acredita. Porque viúva naquela época não tinha como se sustentar. Porque não é igual hoje em dia. A viúva pode, quando o marido falece, pode ter a pensão do marido, né? Sobrevive. Ou tem aposentadoria. Ou as mulheres hoje em dia tudo trabalham, né? Faz alguma coisa, como eu faço bolo. Outras faz unha, outra faz maquiagem, amém? Muito bem, né? Outra vende suas bijuterias, né? Então, né? Cada um tem, mas as mulheres têm, mesmo casadas. Eu sou casada, mas cada um trabalha. Então, mas naquela época não existia trabalho para a mulher, porque era o trabalho, era braçal, era trabalho na lavoura, e ela não aguentava, as mulheres trabalhavam lá dentro das tendas. E Elias foi para uma cidade, Serepta. A cidade pertencia aos parentes de Jezabel. Aleluia. Olha para onde que Deus manda. Olha para onde que Deus mandou Elias. Para Serepta, né? Fazia parte das terras do pai de Jezabel. Terras estrangeiras. Olha, Deus mandou para terras estrangeiras. Sabe por quê? Porque lá naquelas terras estrangeiras, Acabe nunca ia imaginar que ele estaria lá. Então Deus cuida de cada detalhe. Deus cuida de cada detalhe de nossas vidas. Porque quando às vezes Deus fala, faz isso, vai para lá, vem para cá, e a gente muitas vezes quer fazer pirraça e não quer ir. Mas só que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe aquilo que Ele está falando para você. E Elias foi para lá. Como eu falei, viúva naquela época não tinha como se sustentar. Viúva não tinha, se não tivesse um filho, já homem, né, que trabalhasse, porque os filhos, homens que cuidavam das viúvas, não tinha como ela se sustentar. E aquela viúva tinha filho, mas o filho era uma criança, ainda não sabia trabalhar. E aí ele chegou lá, mulher estrangeira, né, em terras estranhas, e ele chegou com muita sede e falou, me dá um copo d'água. E amados, essa aqui é uma lição dessa mulher, dessa viúva, que por toda a luta que ela estava passando, por toda a dificuldade, por tudo aquilo que ela estava vivenciando naquele momento, ela estava ali catando gravetos para poder fazer sua última refeição.
Ela já não via mais solução para nada. Ela já tinha decretado a morte dela e a morte do filho dela. Mas mesmo assim, sabe por que Deus mandou Elias naquela mulher? Porque viu a bondade no coração dela. Viu algo de bom no coração daquela mulher. Aleluia. Viu algo de bom, porque quando Elias chegou e falou: me dá um pouco d'água, ela se levantou na mesma hora, não questionou: por quem é você? Não, foi lá e pegou, foi lá para pegar a água. Então, amados, Deus, Ele procura isso nas nossas vidas. Um coração bondoso, um coração abençoador, um coração, aleluia, que esteja aberto para Ele, para fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o outro vem em dobro de bênção sobre as nossas vidas. Aleluia. E ali aquela mulher, ela foi, né? E às vezes quando Elias ali representava Deus. E às vezes Deus, quando pede algo para as nossas vidas, a gente vai dar aquilo que a gente tem. E aquela mulher tinha água, né? Aí, vamos supor, eu falo: pastora Rosângela, me dá esse copo d'água. Ela vai me dar porque ela tem, né? Me deu água. Ela tinha água. A gente é bom, né? A gente fazer a obra de Deus quando a gente tem, né? Quando a gente está com vontade, quando está com muita saúde, né? Quando não tem impedimento, né? Aí Deus fala: vai, a gente vai na bênção, né? A gente faz na bênção, né? Então aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente faz. Até para dar oferta, a gente dá aquilo que a gente dá, aquilo que está ali. Eu tenho, eu vou dar. Mas às vezes, como Deus pede aquilo que dói. Aí aquela mulher foi e deu. Foi lá para pegar água para dar ao profeta. Porém, no caminhar, aleluia, você está caminhando, você está andando, você está fazendo a obra de Deus. É no caminhar, quando ela ia lá para buscar a água para dar ao profeta, ele falou: opa, peraí, faz um bolo para mim também, aleluia. E muitas das vezes Deus toca no ponto onde dói nas nossas vidas, onde dói mais, aleluia. Imagina a situação daquela mulher, com pouca coisa para poder comer e morrer. Aquilo ali foi o momento que tocou ela. Ela, poxa, como assim? Água eu tenho bastante, eu posso te dar. Agora, fazer um pão para você? Peraí. Deixa eu te explicar uma situação. A gente sempre faz isso para Deus, né? Poxa, Deus, não, peraí, Deus. Como pode fazer isso? Não, isso não. E ele falou: faze o bolo, mas dá primeiro para mim. O que nós temos dado primeiro para Deus? O que Deus tem pedido que você tem dado primeiro para Ele? Tem pensado primeiro nele? O que nós temos pensado, né? Porque eu também me coloco nessa situação. O que nós temos dado de primeiro para Deus? Aleluia. O que nós temos dado de primeiro para Deus que dói em nossas vidas? É largar o pecado, né? É pornografia da internet. Isso dói para você? É parar de deixar aquela que o cobrador deixou um dinheiro a mais, eu não vou devolver. É ficar falando mal da pessoa. É discutir na rua. O que Deus tem falado para você que tem doído, que tem
pego lá no teu íntimo do teu coração. Isso foi que falou para aquela mulher, aquilo ali tocou profundamente nela, aquilo ali mexeu profundamente nela. O que Deus tem te pedido para você largar, o que Deus tem te pedido para você deixar, que tem doído no seu coração, que tem doído na sua alma, para você servir melhor a Ele, entregar primeiro para Ele o de melhor, aleluia. O que é que nós temos feito? O de melhor para Deus em primeiro lugar, amados. Aquela mulher foi tocada e verdadeiramente não tem um aqui nesta noite, incluindo eu, que Deus peça e vai doer, aleluia. Mas é quem é que tem a coragem, um valente de Deus, para entregar aquilo que Deus tem pedido, que dói nas nossas vidas, aleluia. Deus tem te pedido o que, aleluia? O que é que Deus tem te pedido que tem doído? É largar a novela, largar o filme, largar aquilo que está te afastando da palavra de Deus, da oração na sua casa. O que é que Deus tem te pedido, aleluia? É largar o WhatsApp, porque toda hora toca e a tua atenção é para aquilo ali, aleluia. E Deus tem te pedido para você orar, buscar mais a Ele, estar mais na presença dEle. Aleluia, o que tem doído nas nossas vidas, para que nós venhamos entregar em primeiro lugar para Deus. Aleluia. E aquilo ali mexeu no coração dela. E mexe com a gente. Mexe. Quando Deus pede, mexe. Mas, queridos, Deus, Ele nunca pede nada em vão. Nada que Ele pede para as nossas vidas, Ele pede em vão, porque Ele tem tudo. Ele não precisa de nada. Aleluia. Ele só quer pedir para os nossos bens, para o nosso bem. E aí ela foi se justificou com o profeta. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer. Não tem mais, não tem parente, não tem ninguém para poder trazer comida para a gente fazer. Comprar farinha e comprar o azeite, não tem. E Elias falou: não temos. Vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faz isto de primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não eu e nem o profeta Elias. É o nosso Deus. Ele fala assim: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia! Oh, aleluia! Não vai faltar, aleluia! Não vai faltar a presença do Senhor, não vai faltar a alegria no teu coração, não vai faltar o regozijo, não vai faltar, aleluia, a amizade, não vai faltar, aleluia, aleluia, o cântico novo nos teus lábios, não vai faltar nada na tua casa, porque, aleluia, o Senhor disse, o Senhor Deus disse, não vai faltar, aleluia, oh, aleluia. E ela foi e fez e deu para ele. Amados, eu tenho alguns testemunhos, mas eu vou contar um pequeno sobre o que não é igual, mas eu mais uma vez vou falar, é porque a minha vida é o que eu vivo, então tem que falar de mim. Então eu vivo, eu faço bolo de pote, faço bolo de festa. E no aniversário da pastora Daniele, acho que algumas estavam aqui na quarta-feira, eu dei uma palavra de oferta sobre isso.
A pastora Daniela, ela fez aniversário e as secretárias dela queriam fazer a festa surpresa. E arrecadou, né, em oculto para fazer o bolo, a festinha para ela. E me contataram para poder fazer o bolo. Aí, né, deu valor e tal, e a gente conversou. Ela, tá bom, pastora, eu vou arrecadar aqui o valor. Aí tá, peraí, pastora, aí eu sei quem está pagando. Peraí, pastora, vai ter que. Aí ia me abençoar, né? E aí, quando eu estava para fazer, o Senhor tocou em mim e falou: dá esse bolo. Dá esse bolo. Na hora eu falei assim: isso é da minha cabeça. Eu falei: Senhor, tem certeza? Eu tenho certeza, estava tudo quase tudo certo, né? Ali, né? Para poder fazer, né? E assim, é uma renda que eu tenho. E aí o Senhor falou: dá. Aí eu fiquei meio assim, mas eu falei: tá bom, Senhor, eu vou obedecer. Aí eu falei: cara, diaconisa Josinei, não precisa não. Pode deixar que Deus mandou dar esse bolo para ela. Eita, glória, aleluia, bom de receber dessa, né? Aí ficou feliz e deu, fiz de lá, eu avisei ela. E amados, a farinha da panela não faltou sobre a minha cabeça. O azeite da botija não faltou sobre a minha vida, porque depois que eu passei, obedeci a voz do Senhor, aleluia, teve muitas encomendas de bolo, eu vendi mais bolo, eu vendi mais coisas, aleluia, sabe por quê, querido? Porque eu obedeci a voz do Senhor, aleluia, e Deus não deixou faltar, aleluia. Teve dia que eu falei: meu Deus, já acabou tudo, já vendeu tudo. Por quê? Porque Deus é fiel. Se Deus pedir, se Deus falar, obedece a voz do Senhor, porque Ele tem muito mais bênçãos para as nossas vidas, aleluia. E outra coisa também, amados, é muito testemunho, mas vou resumir em 2 só. Deus, né, também foi aniversário do pastor Marquinhos na consagração, e aí a Fernanda, né, a diaconisa Fernanda perguntou: pastor, fazendo bolo? Eu falei: não, Fernanda, eu vou arrecadar o dinheiro aqui, porque ele não veio, vamos fazer lá. E ele não veio no dia que a mulher fez. Eu falei: não quero esse dinheiro não, vou dar de bênção. Vou dar esse bolo de presente também, que Deus tocou no meu coração. Aí fui dar ela: ai, que bom, então eu vou comprar salgadinho, né, com esse dinheiro, foi arrecadado. Falei: amém. Eu fui, amados. E assim, eu e meu marido, a gente tem, né, tinha um desejo de ter 2 televisões dentro de casa, que a gente só tem uma, e quando o homem gosta de ver futebol, né? Amém, por isso. Eu já não sou muito de ver futebol, gosto mais de ver filme, né, seriado. E assim, né, a gente só tinha uma. Aí quando ele queria ver futebol, né, deixava, porque ele só gosta de ver futebol mesmo. A gente nunca teve atrito com isso na nossa família, mas assim, né, foi um desejo nosso. E aí, quando foi quinta-feira, o amigo dele falou assim: cara, vamos aqui no shopping. Eu falei: tá. Ele foi. Eu falei: cansado, vai que você pro shopping um pouquinho com ele. Aí foi, chegou lá, o amigo dele comprou uma televisão para ele, de 70 polegadas. Aí falou assim: Carla, eu vou te dar uma televisão de 55 polegadas, amém? Aleluia! Olha que Deus faz nas nossas vidas quando a gente obedece e faz aquilo que dói no nosso coração, aleluia. Ele, assim como a palavra de Deus diz, né? Faça a obra de Deus e Ele cumprirá o desejo que tem no teu coração. Ele cumpre, Ele faz o desejo, amém? Aleluia. E a televisão veio com um monte de pacote e o amigo dele falou assim: não precisa pagar não, que eu vou ficar pagando. Eita glória, aleluia. E agora tá lá, né, televisão lá na sala, no quarto, do jeito que nós desejamos, né? E Deus cumpriu esse desejo no nosso coração e foi muita bênção, né? Claro que a gente não vai largar as coisas de Deus, fazer para ficar vendo televisão, mas há momentos, né, que um quer ver alguma coisa, outro quer ver outra, e é bom ter. Então, amados, aqui a farinha da panela não acabou.
E aqui no versículo 16, como ela fez, né? Aqui está escrito, registrado para as nossas vidas, né? Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Aleluia! O nosso Deus, Ele tem farinha em abundância, Ele tem azeite em abundância. Basta você abrir o teu coração e fazer a vontade do Senhor, largar aquilo que Deus tem te pedido, porque Ele tem bênçãos sobre as nossas vidas, Ele tem muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, queridos, fiquem ligados na presença de Deus, fiquem ligados na presença do Senhor, porque Ele tem bênçãos sobre as nossas vidas. Ele tem muito mais do que bênçãos materiais, né? Ele tem muito mais sobre as nossas vidas. Então, queridos, assim é o Senhor nosso Deus. Ele cuida daqueles que o servem. Ele cuida daqueles que o amam. Ele cuida daqueles que obedecem a sua palavra. Ele cuida daqueles que têm o coração abençoador, têm o coração aberto para Ele. Então, amados, nesta noite, creia, o Senhor nesta noite está te dizendo: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai acabar. Agora você imagina, né, um local, um lugar de vai lá na farinha, tem farinha, faz o bolo, daqui a pouco ela volta lá, continua a farinha lá, né? Vai lá no azeite, faz o bolo, continua lá, ainda tem, aleluia. Não pare de trabalhar na obra do Senhor, não largue a presença de Deus, obedeça a voz do Senhor, obedeça a palavra de Deus, porque Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém, aleluia.